Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Para entender corretamente a Bíblia, é necessário conhecer a Bíblia. Ora, pode parecer óbvia essa declaração, mas algumas pessoas insistem em entender passagens específicas ou temas específicos das Escrituras sem se darem ao esforço de obter o conhecimento geral da Bíblia. Esforçar-se para conhecer bem a Bíblia toda é fundamental para entender a Bíblia corretamente. Digo isso porque, ao levar em consideração o contexto geral da Bíblia e o conhecimento geral da Bíblia, ao estudar um texto específico, evitamos interpretações erradas. Vou dar alguns exemplos. Em João 10, versículo 11, Jesus disse: "O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Já vi algumas pessoas usando essa frase para dizer que Jesus morreu apenas pelos escolhidos. Mas o fato de ele ter morrido pelas suas ovelhas não exclui o fato de que ele morreu pelos outros também. Ler esse texto, levando em consideração o conhecimento geral das Escrituras, nos ajuda a entender o versículo corretamente. Em João 3,16, é dito que Deus enviou o seu Filho por amor ao mundo inteiro. E em 1 João 2,2, o apóstolo escreveu que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Com isso, não que todos serão salvos, mas que Cristo morreu para oferecer salvação a todos. Logo, inferir de João 10,11 que Jesus morreu só por alguns é um equívoco, por não levar em conta o conhecimento bíblico geral. Outro exemplo, em Romanos 10,9, Paulo escreveu: "Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Pode parecer clara a ideia que basta crer e confessar para ser salvo. Todavia, essa conclusão não respeita o conhecimento geral das Escrituras. Pedro ensinou que para ser salvo é necessário também o arrependimento e o batismo, lá em Atos 2:38. E seu ensinamento é apoiado pelas palavras do próprio Senhor, em Marcos 16:16. Novamente, mais um equívoco que pode ser evitado pelo conhecimento geral da Bíblia, especialmente neste caso do Novo Testamento, que é a seção da Bíblia que ensina sobre a salvação. E um último exemplo, Jesus disse em Mateus 15:24, "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Será que Jesus veio salvar apenas os filhos de Israel? O contexto bíblico inteiro afirma que não. Profecias, como a de Isaías 49:6, mostram que Deus, desde sempre, intentou salvar os gentios também, isto é, os que não são judeus. E diversos ensinamentos do Novo Testamento, como o de Romanos 3:29 e 30, ensinam que Deus é salvador dos gentios também. Com estes exemplos, quero encorajar a se empenhar por conhecer mais o contexto geral da Bíblia. Isso vai exigir bastante leitura e bastante esforço. Mas nós precisamos amar a verdade. E amar a verdade significa se empenhar por conhecê-la e obedecer a ela. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2 que quem não ama a verdade será facilmente iludido pelo erro. Provérbios 1, versículos 7 e 22, diz que os tolos desprezam, aborrecem o conhecimento e o ensino. Não é difícil encontrarmos pessoas que se denominam cristãs ou que alegam querer servir a Deus, mas que não querem se esforçar para conhecer a palavra do Senhor. Isso é impossível. Vamos amar a verdade. Vamos ter fome pela palavra do Senhor. Vamos desejar ardentemente, como um recém-nascido deseja pelo leite, o alimento do Senhor. Esse forte desejo pela verdade é um requisito para entender a Bíblia corretamente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.